Defensoria Pública, conversando com o representante do Ministério Público, no caso o doutor Rafael Nepomuceno, e se aproximando, doutor, do período carnavalesco, e agora, alguns dias atrás, o senhor baixou uma recomendação, atendendo inclusive um pedido da sociedade sobre a questão de incluir Santo Sonora. Boa tarde, Bloco Notícias Pentecoste, e a gente gostaria que o senhor explicasse o porquê dessa recomendação e o que o senhor, o que se espera a partir de então que aconteça para a melhoria da questão do controle da poluição sonora. Boa tarde, Zé das Legnas. Inicialmente, o que trouxe essa questão até o Ministério Público foi inicialmente fatos envolvendo descargas de motocicletas que várias pessoas estavam reclamando, inclusive secretários vieram reclamar porque era uma situação que já estava fora de controle. E essas descargas estão produzindo um ruído que ultrapassava imensamente o permitido pela legislação. Depois disso a gente começou a apurar mais um pouco e viu também a questão dos paredões de som, esses paredões que são colocados no meio da rua, que são acoplados em automóveis e que também acabam por produzir ruídos que ultrapassam os limites permitidos pela legislação. E não só isso, acaba causando um desassossego à população. As pessoas colocam esses paredões perto de bares, perto de restaurantes, perto de ambientes familiares, e que ali acaba por incomodar muita gente. Então o Ministério Público, atento a essa questão, começou a estudar bem o assunto para ver quais eram as providências que poderiam de logo ser tomadas. E um dos instrumentos que está nas mãos do Ministério Público, que tem se mostrado um dos instrumentos mais efetivos, é a recomendação. E o que é que significa a recomendação ministerial? A recomendação, até como o próprio nome diz, pela própria dialética da palavra, é uma orientação. É uma orientação que, se ela não for cumprida, ela vai desaguar em certas consequências. E essa orientação, nessa questão da poluição sonora, teve um caráter muito didático, porque, inclusive, muita gente não sabe, é um assunto que, para grande parte da população, é um assunto que ninguém tem muito conhecimento, é ignorado por muita gente, inclusive por autoridades, pela própria polícia, que a polícia também, às vezes, os policiais não sabem muito como é que devem atuar naquela determinada situação. E não, eu falo disso, não é nem uma questão de falta de habilitação profissional, porque os profissionais aqui de Pentecoste, tenho muito orgulho de falar, são profissionais muito competentes. A Polícia Militar tem feito um trabalho extraordinário, a Polícia Civil também, investigando crimes, tem nos ajudado muito, mas é porque é um tema novo, é um tema que até pouco tempo atrás ninguém tocava nesse assunto, um tema que até pouco tempo atrás era muito tolerado, era tratado como uma contravenção penal de perturbação de sossego público. Uma contravenção penal que é um crime de menor potencial ofensivo, que não tem maiores consequências. E não era tratado como um crime ambiental. A Lei 9.605, de 98, ela tratou a poluição sonora como um crime ambiental. Elevou a poluição sonora de um status de simples contravenção a um status de crime. E o que isso significa? Que as pessoas que estão por aí com essas descargas, emitindo ruídos além dos limites, e essas pessoas que colocam esses paredões de som em vias públicas também estão cometendo crimes ambientais. E eu digo mais, infringem não só a legislação ambiental, a própria legislação estadual, ela proíbe que paredões de som sejam colocados em vias públicas. Então, são uma série de normas que vedam esse tipo de conduta que tem sido verificado continuamente aqui em Pentecoste. Nós vemos aqui todo dia, quando nós saímos, paredões de som perto de bares, perto de restaurantes, e que estão incomodando muita gente. Então, providências têm que ser tomadas. E essa recomendação foi no intuito de orientar as pessoas, as autoridades públicas, os políticos municipais, fazer com que todos se atentem para essa questão, que é uma questão que existem outros problemas maiores. Em Pentecoste existe muito, Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio são 3 cidades que têm problemas muito afins. E problema sério quando eu falo, problema não só na parte criminal, como na parte administrativa, na parte de saúde, educação. São cidades que possuem problemas que a gente tenta, como órgão ministerial, acompanhar, fiscalizar e buscar solucionar.
mas que a questão da poluição sonora merece uma atenção, até porque é uma coisa que tem incomodado, foi um dos principais assuntos que ao chegar ao Ministério Público eu me deparei, muitas reclamações. Então essa recomendação é no sentido de orientar todas essas autoridades a determinar uma orientação em relação às condutas, como se deve proceder em se verificando a poluição sonora, como é que o que é que a polícia militar deve fazer, o que é que a polícia civil deve fazer, como as autoridades, os políticos podem implementar a fiscalização, podem contribuir para que essa fiscalização seja efetiva e que a comunidade de Pentecoste, General Sampaio Poiarés, se tranquilize um pouco mais em relação a isso, tenha um pouco mais de sossego. No caso, alguém tiver dúvida, estiver sendo incomodado, doutor, qual é o procedimento cidadão ele deve fazer, no caso ele se sinta incomodado com algum tipo de poluição sonora? Caso o cidadão se sinta incomodado, a primeira providência é acionar o 190, a polícia militar, que é a polícia ostensiva, a polícia que está ali para verificar o que é que está acontecendo de errado, o crime que está acontecendo. Então, acionada a polícia militar vai até o local onde está sendo emitida essa poluição sonora. Infelizmente, nós ainda não temos, consta da recomendação, a aquisição pelas autoridades do decibelímetro. A poluição sonora, o nível máximo de ruído que pode partir, por exemplo, em um paredão, nessa questão específica dos paredões, é 80 decibéis, que já é um limite bem alto, mas é o limite permitido pela legislação. Mas na ausência desse decibelímetro, nada impede a prova testemunhal, nada impede que existem ruídos que estão ali na linha tênue, entre 70 e 90 estão ali na linha tênue, mas existem ruídos que pela prova testemunhal nós podemos verificar que está ocorrendo sim um crime ambiental. Então, se alguém se deparar com um certo tipo de conduta dessa, não só de paredão de som, mas com questões de até um som particular mesmo, um som menor, mas que está fazendo barulho acima dos limites, ou então a questão das próprias descargas de motocicletas que estão emitindo sons que estão perturbando o sossego público, realmente é um problema muito grande, mas a população tem que ficar atenta que nós estamos de olhos abertos quanto a isso, a polícia militar está de olhos abertos, a polícia civil da mesma maneira, as autoridades públicas estão todas atentas em relação a isso. Então, quem se deparar com uma situação dessa, acione a polícia militar, que vai ser iniciado um procedimento para inicialmente cessar aquilo que está acontecendo e depois vai haver uma autuação, aquela autuação vai virar um inquérito, aquele inquérito vai virar um processo e se for verificado que tudo aquilo que o denunciante está falando não é verdade, realmente ocorreu a poluição sonora, aquela pessoa acabará arcando com as consequências penais desse fato. Hoje em dia, com a tecnologia, doutor Rafael, fica mais fácil inclusive as provas, né? Porque a pessoa pode se sentir incomodada, ele pode gravar um som que está a 200 metros de distância, 300 metros, ele estiver se incomodando, já é uma prova, né? Com certeza, das Legas. Como estou lhe falando, existem certas poluições sonoras que elas ultrapassam qualquer limite do aceitável. Então não é preciso um decibelímetro para provar que aquela que dali está ocorrendo poluição sonora. Então, inclusive as pessoas, os profissionais que atuam com aluguel de paredões de som em Pentecoste, já foram todos orientados nesse sentido, de que são pessoas que trabalham com sonorização, e se são pessoas que trabalham com sonorização, nada mais cauteloso do que também cada um adquirir para o seu trabalho um decibelímetro para ajustar o nível do seu aparelho ao nível permitido pela legislação. Porque o que não pode é colocar ali no limite que a pessoa achar adequado, que geralmente são limites intoleráveis, e esperar a fiscalização para, então vou baixar. Não, a questão não é, vou baixar. Se está sendo transmitido um ruído em nível superior ao permitido, aquele equipamento vai ser apreendido, a pessoa vai responder por infração penal. Doutor, falando da questão de paredão, com certeza, essa recomendação é dentro da comarca, Poiarés, General Sampaio e Apuiarés. Apuiarés, General Sampaio e Pentecoste, no caso, nesses três municípios, né? Essa é a recomendação. Uma pergunta, no caso das festas em clubes, em locais fechados, né? Devidamente, mesmo que tenha devidamente convalado tudo direitinho, mesmo assim, existe um limite tolerável para a questão da poluição sonora? Existe. Eu queria até voltar um pouco no assunto da recomendação,
até para esclarecer para todos que estão escutando aqui, que a recomendação, como você bem falou, você falou que a recomendação para General Sampaio, para Coerés e para Pentecoste. Mas a recomendação não é um ato de legislar do Ministério Público. O que está na recomendação são orientações de conduta. Isso por quê? Porque o Ministério Público não legisla. Já está tudo o Ministério Público, aquela recomendação, é justamente porque já existe uma previsão legal que precisa ser cumprida. Então isso não é uma coisa nova que a partir de agora não pode mais. Nunca pôde. Mas a questão é que a partir de agora o Ministério Público está tomando medidas para orientar os órgãos competentes a fiscalizar da maneira adequada e prestar atenção, coibir esse tipo de conduta. No caso das festas particulares, a gente está falando muito em clima de carnaval, que o carnaval está se aproximando. É muito importante frisar que não é crime possuir um paredão de som. Um paredão de som por si só não é crime ter essa aparelhagem, até porque existem pessoas que trabalham com aluguel desse tipo de aparelhagem e muitas dúvidas surgiram a partir disso. Se ela andasse com um paredão de som por aí, seria apreendido. A questão não é essa, a questão não é possuir um paredão de som, mas o ruído que esse paredão de som pode causar. Um paredão de som, logicamente, já associado a uma zoada muito grande, todo mundo sabe, ninguém vê um paredão de som sonorizando um som ambiente. Geralmente as pessoas que possuem esse tipo de equipamento, eu estou falando generalizando mesmo, existem pessoas que com certeza usam da forma adequada, mas em geral, esses aparelhos de sonorização, eles emitem ruídos gigantescos, intoleráveis para qualquer ser humano e que causam danos. Existem estudos que inclusive na própria recomendação a gente mostrou os estudos que mostram tanto de danos à saúde ou a quantidade de lesões ao ouvido humano que esses ruídos podem causar. Então, não é questão de possuir um paredão de som, mas que se esse paredão de som estiver funcionando, ele vai ser fiscalizado. E se estiver ultrapassando o limite tolerável, as medidas cabíveis serão tomadas. Na questão em relação às festas em clubes, essas festas elas podem acontecer de forma regular. O que é acontecer de forma regular? Elas não podem ser realizadas em áreas públicas, até porque o município atendeu a recomendação do Tribunal de Contas dos municípios e afirmou peremptoriamente que não vai haver carnaval. Inclusive foi uma tranquilidade muito grande do próprio Ministério Público em relação a isso. Quer dizer que o município está atento às questões sociais. Não é que o município não quer acabar com a brincadeira de ninguém, mas o município, vendo que existem recursos escassos para outras áreas, para a saúde, para a educação, para saneamento, que são áreas que a gente trata todo dia aqui no Ministério Público, e que esses recursos estão, o cobertor está pequeno, esse cobertor não pode ser puxado para o carnaval. Se está faltando na saúde, se for puxar o cobertor para o carnaval, vai faltar na saúde, vai faltar na educação, vai faltar no saneamento, vai faltar em áreas mais importantes. A questão foi estabelecer prioridades. Enquanto isso, eu admirei muito o município de Pentecoste atender a recomendação do Tribunal de Contas, mostra que o município está atento. Então, em áreas públicas, essas festas não haverão, porque inclusive não é proibido o paredão de som por lei estadual, é proibido o paredão de som em áreas públicas e em vias públicas. Mas se alguém quiser fazer uma festa particular, eu acho que inclusive até agora a gente está fiscalizando muito bem o andamento disso tudo. Até agora não, pelo que a gente soube, já vieram algumas pessoas já planejar fazer alguma coisa, mas que desistiram no meio do caminho, até porque envolve muita responsabilidade. E o que é responsabilidade? Se uma pessoa quiser fazer uma festa particular, tem que pedir o alvará para a prefeitura, se vai emitir poluição sonora, precisa de um licenciamento ambiental competente, precisa fiscalizar a questão de entrada de menores, a questão de venda de bebida para menores, a questão de tráfico de drogas, que a gente sabe que existe, é um problema real na nossa comunidade aqui de Pentecoste, Coerés e General Sampaio, é um problema que a gente não pode ignorar e é um problema que tem que estar tudo muito bem regulamentado. Então, se alguém quiser produzir uma festa sem essa devida regulamentação, vai ter que arcar com os custos assim em consequência, porque essa festa vai ser muito bem fiscalizada. A Polícia Militar é muito atuante, a Polícia Militar aqui é muito operante, e a Polícia Militar irá detectar tudo isso está acontecendo. Se não estiver regulamentado, não vai poder ter festa. Não é questão, Zé das Alegrias, de acabar com a brincadeira de ninguém. Todo mundo quer curtir seu carnaval, todo mundo quer
quer brincar, todo mundo aproveita essa data festiva até para fugir um pouco dos problemas que afligem tanto todo mundo no dia a dia, aproveita essa data para extravasar um pouco, para curtir um pouco com os amigos, com a família, mas isso tudo tem que ser feito de uma forma responsável. E a gente não pode fechar os olhos para a criminalidade que ocorre aqui em Pentecoste. Então, uma festa, um evento, se for feito de uma forma inconsequente, se não for realizado um evento realmente bem organizado, com seguranças, com policiamento, com fiscalização para essa questão de menores, para essa questão de bebida, para essa questão do tráfico que a gente sabe que ocorre. Então, isso aí vai fugir ao controle de quem está planejando esse evento. Então, todas as autoridades estão muito atentas em relação a isso. E não é nem questão de desencorajar, mas se alguém estiver planejando fazer isso fora da devida regulamentação, que pense duas vezes. Até para não ter nenhum prejuízo, até para não ter nenhum desagrado em pleno carnaval. Doutor, muito obrigado pela sua participação, entrevista muito esclarecedora. Eu gostaria de deixar aberto para o senhor falar alguma coisa que eu posso não ter lhe perguntado e que seja do interesse popular, o interesse das pessoas. Eu fico à vontade. Desde já, o Blog Notícias Pentecoste agradece por demais a sua disponibilidade de esclarecer, principalmente num momento importante como esse, e as dúvidas que o senhor tirou, com certeza, vai ser de uma importância gigantesca para a população de Pentecoste, Apuiarés e General Sampaio, onde alcançamos. Zé das Alegres, eu agradeço também o espaço, a oportunidade de estar aqui esclarecendo a população acerca dessa questão da poluição sonora. Aproveito também para parabenizar o Blog Notícias de Pentecoste pelo trabalho que tem realizado aqui, não só em Pentecoste, mas com notícias de diversas outras cidades. Tudo que acontece aqui nessa região é divulgado de forma responsável pelo blog. E essa questão é muito importante, manter a população informada. Inclusive, nós aqui do Ministério Público estamos sempre atentos ao blog para ver como é que estão, o que é que está acontecendo na cidade. Muita coisa chega até nós através do blog também. Muitas pessoas procuram a gente no dia a dia, mas o blog também traz muitos problemas sociais que às vezes a gente toma uma atenção maior porque está sendo divulgado. Então eu parabenizo o blog e no mais eu coloco o Ministério Público às portas da população. Essa aqui é um espaço popular. Então, principalmente em relação a essa questão da poluição sonora, quem estiver tendo problemas nesse sentido e não estiver sendo devidamente acatado, inicialmente, como eu falo, o contato deve ser com a Polícia Militar. Mas se for uma questão mais complexa, que a Polícia Militar não consiga resolver, que uma questão envolvendo um determinado empreendimento, uma questão envolvendo uma determinada casa de show, coisas que a gente possa atuar de forma mais ampla, não que a Polícia Militar não possa atuar. A Polícia Militar, mais uma vez, eu parabenizo, na pessoa até do Major Ricardo Moura, do Major Adrianísio também, que desenvolve um excelente trabalho aqui em Pentecoste, um trabalho assim que é notório e que é gratificante trabalhar com pessoas competentes, mas que existem certas searas que fogem também ao campo da polícia ostensiva. Às vezes cai na questão de uma fiscalização mais ampla, às vezes é uma denúncia de algo que está por trás, que foge da simples fiscalização da poluição sonora. Então o Ministério Público está aqui de portas abertas para receber qualquer um da população que queiram trazer denúncias de ilícitos penais, ilícitos cíveis, qualquer forma que a gente possa atuar, a gente vai estar atuando para o bem-estar da população. E mais uma vez, muito obrigado, Zé das Legnas, e um bom dia. Obrigado. Que agradeço.